Vamos para as perguntas então, doutor Emerson? Vamos lá. Vamos lá. As pessoas, eu não vou dar a senha hoje aqui, mas amanhã a Roberta está aqui, eu já passo a senha no ar, tá bom? As pessoas vão participar e amanhã eu passo a senha para todo mundo, gente. As pessoas vão estar concorrendo no final do mês ao tablet. Pode fazer perguntinha. Tatiane, alô Tatiane, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Anjo? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Quer fazer perguntinha para o doutor Emerson? Pode ficar à vontade, Anjo. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem, Tatiane? Então, eu tenho um boxer e ele solta muito pelo, mas já faz um tempinho que ele solta bastante pelo. Entendi. Aí eu queria estar sabendo o que eu poderia fazer para evitar, porque o meu quintal eu lavo com sabão em pó ou detergente. E o desinfetante que eu jogo para tirar o cheiro de xixi, tudo que é forte, é um macho. Eu jogo o desinfetante de cachorro mesmo, que é dica própria para jogar no quintal. Tá. A alimentação dele é só ração? É só ração, não come mais nada. Não. Tá. E essa queda de pelo, tem período que aumenta e período que diminui a queda? Tem período que aumenta mais, mas continua caindo. Diminui, mas tem vezes que cai mais ainda. Tá. É o seguinte, Tatiane, tem 2 períodos que o animal derruba mais pelo aí, né? Que é o período do inverno e o período do verão. Eles trocam por causa da grossura do pelo, para aguentar um pouco mais o frio e para aguentar o calor. Então, um pelo mais fino e um pelo mais grosso. Então, há essa troca. Por isso que tem essa queda aumentada em 2 períodos do ano. Se o animal só come ração, dependendo da qualidade de ração, também ajuda. O que eu indicaria para você é alguma vitamina à base de ômega 3 e ômega 6. Isso tem várias para pelagem, várias, que vai ajudar bastante na queda. Mas assim, se o animal tem queda o ano todo, que aumenta só nesses períodos, então assim, a gente consegue melhorar, mas não vai resolver em 100%, entendeu? E essa é do próprio do animal, né? Então você melhora bastante. Então você tem que assim, ver os períodos que ele está mais caindo mais e se utilizar dessas vitaminas por uns 30 dias, 30, 60 dias. Vai ajudar bastante, mas eu acredito que tem alguns que a gente não consegue assim parar em 100%, não consegue, achando assim que não vai ter nada de queda de pelo. E já é próprio do animal. Então pegar esses 2 períodos, que é na entrada do verão e do inverno, que depois a gente vai ter esse período também, que acaba aumentando e você se utilizar dessa medicação, tá bom? E então o sabão em pó e o detergente não tem nada a ver? Se você lava, geralmente isso causa falha. Quando o animal tem uma sensibilidade por algum produto, causa falha. Ele não tem falha de pelo, ele tem queda, não é? Isso, não tem falha nenhuma. Então, e não é por esses produtos, não. E outra, você lavou esses produtos principalmente quando você joga, você lava bem, tira bem o resíduo, não tira? Tiro bem, puxo a água depois. Então não é por esse fato, não, entendeu? E não é nenhum produto detergente, na realidade ele resseca o pelo, o detergente de sabão em pó, ele acaba ressecando o pelo. Mas não é o fato de acontecer de queda, não. Então tá bom. Tá, então, mas doutor, eu acredito, acredito mais você procurar aí uma vitamininha para pelagem, mesmo nesses 2 períodos que aumenta muito. Tá bom, Tá então. bom? Muito obrigada. Nada, que isso. Tchau, tchau. Olha, daqui a pouquinho, gente, no final da participação, vamos falar sobre os dentes, os cuidados com o seu cão. É muito importante o tema de hoje, viu? Muito importante. 34044000. Tem aqui uma pergunta. Não está no ar, né, Roberto? Eu acho que a Débora só marcou. Só anotou, né? A Maria do Planalto perguntou o seguinte, doutor. Como acabar com as pulgas de 3 gatos? Qual a maneira mais eficaz? Pulga em gato é complicado, né? Porque não para dentro de casa também, né? Não dá nada. E a predileção da pulga é pelo gato, viu? Se você tem gato, geralmente a gente pega cachorro com pulga, pergunta se tem gato em casa junto. Tem essas medicações Puron. Puron é o quê? Que é aquela que passa na nuca. Tem algumas medicações, várias. Vai pelo preço que você não erra. As mais caras são as melhores. Elas variam, tem 3 as melhores que existem no mercado, mas são excelentes para isso. Então você vai se utilizar, o problema é que ela não consegue acabar muitas vezes com a pulga, que ela não pega o ciclo total da pulga. A pulga vira ovo, larva, pupa, e depois vai se tornar pulga adulta. Então tem que pegar todo o ciclo, ou seja, se utilizar dessa medicação,
que é passada na nuca, durante os 3, 4 meses seguidos. Aí quando está no ambiente, por exemplo, doutor, a pessoa que tem um gato, o gato fica lá no sofá, fica lá na cama dela. Como é que faz hoje, para combater isso aí? Então, hoje essas medicações que é passada na nuca, Henrique, com o gato coçando, a descamação da pele cai junto com o produto. Entendi. Nesses nesses lugares. E acaba pegando também. Um efeito no ambiente. Agora, se tiver grande quantidade, principalmente questão de taco, essas coisas, eu peço para se utilizar de talcos. Existem talcos, aquelas latinhas, eu até posso falar o nome, é Neguvon, essas latinhas, né? Muito antigas, que você faz a pulverização no lugar e varre, e ela entra nesses vãos do taco. A pulga vai procurar geralmente fresta, né? Os ovos na realidade em frestas. E aí esse sofá, carpete, então nem se fala, né? Hoje nem tem muita utilização disso, mas o que está dificultando aqui provavelmente seja não está pegando o ciclo total da pulga, né? Entendi. Ou a utilização de produtos que não são produtos de qualidade. Mata o que tem na hora e depois pega uma carga de novo, entendeu? Tem aquele efeito visual rápido, mas daqui a pouco não pega o ambiente, não faz o tratamento adequado, né? Porque assim, ó, o certo que eu digo é ter um efeito cumulativo. Um produto que faça efeito por um período grande. Hoje tem produtos que duram até 3 meses para pulga. Eu não estou fazendo mais com 3 meses, estou fazendo mês a mês ou a cada 2 meses se estiver controlado. Não tem problema nenhum fazer. Então pega todo o ciclo. Pegando todo o ciclo da pulga não vai ter problema. Mas a maior dificuldade é que às vezes faz uma vez e quer que tenha resultado para sempre. Isso não vai acontecer. O adequado é procurar um veterinário e ele dar a instrução, né? O básico seria isso mesmo, né? Essas medicações dá para se comprar a nível de agropecuário. A não ser que esteja muito, né? Ou tenha falha de pelo, já um problema de pele por Ele causa. começa a se coçar, né? Exatamente. Coceira, né? Tem doença que é causada pela picada da pulga, pela saliva da pulga, né? Chamada DAP, dermatite alérgica picada de pulga. E não cuidado, aí vem os problemas secundários. Exatamente, problemas de pele secundários que pela coceira em si, né? Falha bastante de pelo, acontece bastante em cachorro isso. Aquelas lesões que dão perto do rabo, muitas vezes, nas costas próximas do rabo. O cachorro chega a entrar embaixo de cadeira, de cama e ficar se esfregando e se machuca bastante. Pode se automutilar nesses casos? Pode, bastante. Chega a caso de ferimento que a gente tem que tratar da pele primeiro para depois tratar das pulgas. Tem ouvinte aí, doutor? Eu acho que é o Roberto, né? Alô, Roberto, boa tarde. Boa tarde, né? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. E você, menino? Vou levar na vida como Deus nos dá, né? Então dá tudo certo, tudo vai se encaixando, né? Pode falar com o doutor Emerson Simões, o nosso veterinário. Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Doutor, eu gostaria de obter alguma orientação, alguma informação. Eu tenho um animal, inclusive aqui no programa do Maestro, alguns tempos atrás eu fiz um comentário que ele teve a sinomose há uns 3 anos e nós recuperamos ele, né? E desde o dia 2 de janeiro ele começou com um corrimento, uma secreção pelo lado direito do nariz, parecia como se fosse um catarro. De repente ele já virou meio misturado, avermelhado, né? E dei a vacina, né? A V10, dei um remédio conforme a solicitação do veterinário municipal, o Biofloxacin. Não deve ter Biofloxacin. Estou dando outro que ele pediu, prednisolona, e tem esse aqui que diz que é o Agemonx CL. E o cachorro continua no mesmo estágio que ele está. De vez de melhorar, parece que piora. E ele não come nada, só que ele passou a ficar esperto. Ele só come carne e tem que ser frita. Roberto, esse cachorro está em tratamento, né? Como ele está em tratamento, eu não tenho como te dizer aqui continua ou não continua, faz ou não faz, né? O certo é você procurar um atendimento adequado. Às vezes existem situações lá no Centro de Controle de Zoonose que
que o veterinário até atende, mas ele não tem os recursos lá, às vezes de fazer um exame de sangue, de pedir alguma coisa desse tipo, né? Assim. Então, aí se faria necessário você procurar um atendimento mais adequado, né? Sem ser no centro de controle de zoonose, às vezes eles fazem o que pode lá, o que consegue, né? Um animal vacinado, ele já está medicando. Aí, muitas vezes, você tem que fazer um retorno, né? Ver se melhorou isso, como não melhorou, não melhorou. Isso que diferencia, muitas vezes, o tratamento na clínica particular e do centro de controle de zoonose. Na realidade, o centro de controle de zoonose nem deveria atender animais. Eles atendem lá, mais assim, por uma necessidade pública mesmo, né? Para não deixar que os animais sofram. Mas se o senhor tiver condições, seria melhor que o senhor procurasse uma clínica particular e visse na realidade, eu não sei, aqui ele está tomando 2 antibióticos na realidade, um anti-inflamatório, 2 tipos de antibiótico e um anti-inflamatório. Então eu não sei na realidade esse pulmão como que tá, esse nariz como que tá, esse avermelhado se é sangue ou não, o estado corpóreo desse animal, temperatura, se tem temperatura alta ou não, que ele está comendo carne, tem um apetite seletivo, não tem falta de apetite, mas ele está tomando os antibióticos. Então, não, mas ele come, mas tem que limpar o nariz dele, porque ele fica sem o faro. Depois que você limpa, aí que você põe, ele vai e se alimenta. Então, aí o senhor está fazendo esse tratamento há quanto tempo? Ah, já está mais ou menos, acho que hoje é dia 20, está mais ou menos 18 dias. Então, eu teria que ver aí um exame, alguns exames, alguma coisa desse tipo, para ver se está fazendo efeito realmente isso, que está acontecendo, que isso não melhora, entendeu? Então, Roberto, eu assim, diria para você procurar uma clínica particular para fazer isso aí, para ver certinho, porque daí você tem os retornos, você vai vendo, né? Geralmente o exame clínico é parte de um atendimento, às vezes você necessita de exames laboratoriais, um exame de sangue, um raio-x de tórax, muitas vezes, né? Então é complicado. Esse dia eu peguei, não estou dizendo que seja o caso do seu aí, né? Mas eu peguei um cachorro que sangrava pelo nariz e era um tumor, né? E a gente descobriu através do raio-x que era uma massa tumoral, que isso dificilmente ele ia recuperar. Então, às vezes a gente vai adiando e acaba chegando em pontos críticos, né? Ou situações que não existem soluções, muitas vezes. Então, eu indicaria para você procurar uma clínica particular para você ter um atendimento diferenciado e um pouquinho melhor aí, né? Provavelmente o senhor está fazendo essas injeções, né? Ou não? Não, injeção não, só dei a vacina que eu dei uma injeção que eu tinha aqui, que eu sempre passava assim que ele tinha algum problema, mas como eu tive vendo pela internet o sintoma dele é diferente, eu peguei e cortei ela. Só que tem outros remédios que hoje em dia veterinário que você não acha no mercado, né? Coisa que você achava 10 anos atrás, coisa que era bom para os animais. Precisa tomar cuidado, viu, senhor Roberto? Automedicação, internet. Porque se eu escrever aqui, eu posso escrever aqui agora na internet e publicar aqui, jogar na rede social, que sabão em pó é bom para lavar o olho do cachorro para conjuntivite. E não tem nada a ver. Entendeu? Então aí você vai lá, você vai fazer uma coisa e vai prejudicar. Então tem que tomar cuidado com artigos da internet, que esses dias eu vi também uma criança que tinha uma larva no olho, até eu mostrei para o Henrique. Tava uma foto de uma larva no olho e se falava que era uma larva de toxocara. E na realidade não existe, é uma larva de berne. Então, às vezes, as informações são distorcidas na internet. Precisa tomar muito cuidado com essa situação do Dr. Google, que acaba procurando as coisas e às vezes não é a realidade. Precisa saber a veracidade do fato, né? Da onde vem isso, que jeito vem. Sim, a gente tem que saber, tem que ter consciência da fonte que a gente está buscando. Exatamente, porque agora a grande maioria que é de questões de pesquisa, de faculdade, que a gente consegue, às vezes, confiável, eles não trazem muitos tratamentos, né? Então toma um pouquinho de cuidado, mas eu pediria aí para o senhor procurar um atendimento um pouquinho mais qualificado, tá bom, senhor Alberto? Tá, ok, obrigadão, doutor, uma boa tarde. Boa tarde. Um abraço. 34044000, alô, Ana Raquel. Alô, boa tarde, bom? Eu tô bem, e você, Anjo? Eu tô bem. Você tem cachorrinho, gatinho, passarinho, o que você tem em casa aí? Olha, eu tenho um cachorro, tenho um curvo, tanto tem 2 anos que eu tenho ele. Devido ao meu marido trabalhar
quando a gente achou ele na rua, a gente achou ele abandonado, né? Achamos ele com um verme no canto do olho e uma verme na orelhinha. A gente foi cuidando, conseguimos tirar as vermes do olho e da orelha e fomos depois que a gente começou a tacar sabe aqueles venenos roxos para cicatrizar, para não pegar mais doença? Então, a gente foi, mas graças a Deus tá bonito, tá bem feio. Fomos cuidando, tá bonito. Só que eu queria saber o seguinte, assim, sabe esse remédio de verme? Remédio... Se eu devo dar, quantas vezes eu devo dar uma vez no ano, ou 2 vezes no ano, ou eu não dou o remédio de verme para ele? Ó, o remédio de vermes, o certo, se o animal tem contato com outro, na rua, ou até em pet shop, quando toma banho, é certo fazer de 3 em 3 meses. Ou seja, em torno de 4 vermifugações por ano. Como que sempre faz? Você vai fazer uma dose e repetir depois de 15 dias outra dose. Sempre assim. Depois de você ter repetido essa dose, ou seja, dada a primeira, deu a segunda, você conta 3 meses depois, faz novamente. Faz, repete depois de 15 dias. 3 meses depois, faz, repete depois de 15 dias. É muito importante essa questão da vermifugação, principalmente porque tem alguns vermes que são zoonoses, que podem pegar na gente, entendeu? Então, você não protege só o animal, protege a gente também, porque é a gente que limpa, né? Vai lá, limpa o cocô, pega. Por mais que a gente tenha higiene para isso, a gente precisa tomar cuidado, né? Então, se faz necessário aí, em torno de umas 4 vermificações por ano, tá bom, Raquel? Uhum. Porque eu banho, uma vez no mês eu dou banho de médio de carrapato e fuga para ele não pegar, né? Eu sempre dou uma vez no ano. Aí eu falei assim, eu vou aproveitar e tirar essa dúvida se eu devo dar o remédio de verme também. A cada 3 a 4 meses você pode estar fazendo remédio de vermes, principalmente se ele tiver contato com outro animal, com rua, com paciente. Contato com animal de rua ele não tem. Ele sai uma vez de manhã para fazer o serviço dele na rua, na hora do almoço, e de tarde, na hora que a gente vai dormir, a gente dá uma foto com ele na corrente, aí ele faz o serviço, aí a gente já logo traz ele para dentro de casa. Então, mas daí ele tem contato com o lugar que passou outro animal, então você tem que fazer, de cada 3 a 4 meses, você tem que fazer a vermifugação mesmo, tá, Raquel? Tá bom, obrigada, Deus o abençoe. Amém. Tchau. Muito bem, né? Olha, a doutora Marilda, do Jardim Orestes Veroni, perguntou o seguinte: posso cruzar labradores irmãos? Pois estou com dúvida se houve o cruzamento. É o primeiro cio dela, doutor. Ele pediu para você mandar uma alô. No final da participação você manda. Tá. Então, irmãos é um pouco complicado, né? Muitas vezes não dá problema. É bom evitar, mas a segunda geração desses animais é que pode trazer problemas. Ou seja, os filhos dessa cria. Aí a chance de ter... Se cruzar é pior. A chance de ter problema, né, é muito grande. É bom não fazer essa mistura aí, porque pode ter problema, né? Não irmãos é mais difícil. Pai com filho, menos. Irmãos pode ter problema, mas essa segunda geração é meio complicado. Então é bom evitar, tá? Se puder, que nem aqui ela está dizendo que não sabe se houve a cruza. Quando tem caso de irmãos em casa e não tem intenção de cruza, o certo é castrar um ou outro para não ter esse problema. Aí diminuem bastante aí esse problema de nascer filhote defeituoso, entre outras coisas, né? E nesses casos aqui, se ela está suspeitando que houve o cruzamento e tem intenção de castrar, pode, doutor? Até pode, mas o certo seria um ultrassom para ver se na realidade tem malformação. Às vezes não consegue ver algumas malformações como lábio leporino, fenda palatina, que são aquelas da boca que dá na gente também, né?
mas dá para ver o animal como um todo, né, no ultrassom. E o certo era deixar nascer para ver o que dá, né? Caso nasça algum animal que não tenha condições de vida, é feita a eutanásia, na realidade, quando pequeno, né? Então, assim, o que tá não é bom não mexer, muitas vezes. Porque aí os bons que estão juntos vão tomar junto, Coitadinho, né? Pelo que eu entendi, ela quer, ela gosta, né? Às vezes eu descuido, tá preocupada se vai nascer com probleminha, mas fica tranquila, espera para ver, né? Porque às vezes o que acontece também? Pega os irmãos, né? Fica com um casalzinho e esquece que vai entrar no cio, né? Ah, mas eu separo. Aí o macho fica o tempo inteiro chorando perto da fêmea. Deu um descuido, eles pegam, né? Mesmo. Eu já vi casos de acontecer 2, 3, 4 anos que eles vivem juntos, depois que eles vivem juntos. Então é bom tomar esse certo cuidado. Um macho com uma fêmea no mesmo lugar é meio complicado, né? Então tomar esse cuidado aí. Mas se pegou, esperar para ver o que problema no parto muitas vezes é difícil de acontecer, mas mais é a malformação dos filhotes mesmo. O Gabriel do Jardim Novo Horizonte ligou e perguntou o seguinte: Dr. Emerson, minha poodle de 12 anos está com os dentes com tártaro. A última vez que fiz ela tinha 5 anos, faz 7 anos. Mas tenho medo. Ela corre risco, doutor? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, até, né, caiu em cima do que o Gabriel tá dizendo aqui. 12 anos. Hoje a gente fez uma cachorra lá, tinha quantos anos? Acho que 14 anos. 14 anos. A boca terrível. Perdeu quantos dentes? Foi 7, né? 7 dentes. E a boca tava uma latrina, né? É uma coisa que é insuportável. Já não tá comendo mais direito. Não come direito, engole tudo inteiro, né? Fora outros problemas que a gente vai falar aqui no final. Então, não tem problema nenhum fazer. Ah, tem risco. O risco é o risco da anestesia. E é uma anestesia branda, não é uma anestesia muito profunda, não é uma situação de tanta dor que precisa aprofundar tanto uma anestesia. Mas os benefícios são grandes. Faça. Ah, ela fez há algum tempo atrás. A gente não sabe quanto tempo isso aí pode perdurar para se fazer. Meu cachorro tem 8 anos, eu já fiz 3 ou 4 vezes nele. Então, tá ruim, tem que fazer. A gente vai falar isso aí depois, o porquê, né? E aí, já pediu para mandar um alô aqui pro Zinho, do Bar do Jacaré. Desculpa, eu esqueci aqui na pergunta anterior. Do Marildo, né? É o Zinho do Bar do Jacaré. Um abraço aí, viu, Zinho? Deve estar tomando um... É duro, hein? Mas é que, né, mas é vida, né? Maria Antônia, minha cachorra, pastora de 10 anos, tá no cio há 2 meses e não para de sangrar, doutor. Não é cio, não. Nossa, isso aí não é cio, não, hein? Corre, porque tem, assim como tem a piometra, que é a infecção de útero, tem a hemometra, que é o animal começa a colocar esse sangue aí direto, com frequência. Para não entrar no quadro de piometra é básico aqui, né? Isso aqui muitas vezes faz necessidade de castração. Então corre, procura um profissional. Muitas vezes tem que fazer um exame de sangue para ver se não tem doença do carrapato associada. Mas não é normal 2 meses de cio. Pode esquecer que isso aqui tem algum problema aí associado, tá bom? Pergunta que veio também do Facebook, cidade de Campinas, a Ieda. Caros amigos, tem um cão de porte pequeno vira-lata. Ele está com o olho purgando, muito, e vermelho. Há 2 dias. Está alimentando normal e ativo. Por favor, me ajudem. E aí, doutor? O animal está comendo bem, legal. Muitas vezes não é uma questão pulmonar. Tem que entender que nariz, boca, ouvido, olho são praticamente interligados. Tanto é que a gente muitas vezes pinga algum colírio e dá gosto na boca. Então, precisa ver de onde vem, de que origem que vem esse pulso que está dando no olho. Está dizendo que o olho está avermelhado. Muitas vezes é algum problema só no olho, que algum colírio possa resolver. Mas se faz necessário uma inspeção geral. Sempre quando tem algum problema no olho, vê se não tem outros sistemas também envolvidos. Muitas vezes eu pego lá pessoas fazendo colírio durante 10, 15 dias e não melhora. E vai ver, é um problema pulmonar. Mas aqui o animal está se alimentando bem e diz que está com o olho avermelhado. Nós precisamos ter uma avaliação um pouco melhor e dados um pouco mais precisos para a gente chegar e dizer é ou não é. O olho não é brincadeira, é meio complicado a gente estar falando algo aqui e às vezes até prejudicando o tratamento, né? A Fátima perguntou o seguinte: por favor, estou querendo saber qual o local adequado, essa aqui eu estou até vendo a resposta, viu? Para se aplicar o contraceptivo para minha cadela. Sei que algumas medicações são colocadas no dorso. É certo aplicar na anca? Desde já agradeço pelo retorno.
Cuide-se, fique em paz. Ó, Ei, e o doutor certo é não Emerson. aplicar em lugar nenhum, viu? Contraceptivo, na realidade, os comerciais dão câncer, então você não vai fugir de uma cirurgia, e você vai piorar e muito. É a mesma coisa que você dá alguma coisa, dá isso aqui que vai dar um câncer futuramente. E é base Então, de hormônio mesmo? hormônio puro, né? Contraceptivo. Isso aqui fala na ANCA, na realidade, às vezes ANCA é termo que se utiliza para cavalo, né? Não utiliza para pequenos animais. Às vezes tem contato com sítio, fazenda, chácara e usa desses E a produtos pessoa aí. quer evitar o problema, né? O problema contraceptivo hoje, o que tem no mercado é caro, fica mais caro do que a castração. Então aqui não quer cria, tem que castrar. Esquece de contraceptivo. Contraceptivo pode ser utilizado em casos extremos, muitas vezes, uma dose, muitas vezes. Caso você passou despercebido e tal, mas mesmo assim é difícil, porque você tem que fazer 2 meses antes ou 2 meses depois do cio. Então nunca sabe quando vai entrar no cio e depois conta da forma errada, o animal já pega a cria. Já peguei caso lá de malformação de filhote porque tinha feito contraceptivo na data errada e o animal cruzou. Ou então tá no cio, corre lá na casa de ração e manda fazer a injeção. Aí faz a injeção na data errada, não dá tempo de resolver o problema e acaba acontecendo essas barbaridades. E por Então, que isso é livre, assim, para venda? Ah, Mesmo estando liberado, doutor, o que acontece? a medicação ela acaba funcionando, você entendeu? É a mesma coisa que uma comparação boba, mas é igual que cigarro. Por que vende cigarros? Dá câncer, dá não sei o quê. Entendeu? Então, assim, vende a medicação funciona na realidade, o contraceptivo ele funciona, mas ele prejudica outras situações, você entendeu? Então, é um produto registrado pelo Ministério da Agricultura, tudo, você pode fazer a utilização, mas o uso frequente dele é meio complicado, entendeu? Você pode fazer muitas vezes, eu não vou querer, tem uns que também inibem o cio, né? Só que daí você dá, entrou no cio, eu não tinha visto, inibe o cio. Aí você vai lá, inibe o cio, 2 meses depois entra de novo, você entendeu? 2, 3 meses entra de novo. Então daí você pode inibir por um período, mas não ficar fazendo ele. Então ele é para usar em períodos curtos. E de necessidade. Mas mesmo assim eu não uso, porque por ser esse hormônio que acaba dando câncer, eu acabo não utilizando, entendeu? Uma pessoa que tem 2 cães em casa, tem um macho e a fêmea, né? E não quer que cruzem, né? O indicado é fazer a castração da fêmea ou do macho? Tem os dois lados da moeda, né? Se quiser que não tenha cria mesmo, faça da fêmea, porque isso aí é certeza, 100% de não ter, né? E fora outros cuidados que vai ajudar esse cão no futuro também, né? Exato. Então, porque o macho e uma fêmea, a única garantia de não ter cria é castrando a fêmea. Por quê? Porque mesmo a fêmea estando castra o macho, mas se ela tiver contato fugiu na rua, alguma faz coisa, a fêmea, né? então vai ter. A única coisa que eu digo na questão de castração é o seguinte: castrar quando há necessidade. Tem gente castrando animal porque quer castrar. Então hoje as ONGs batem muito em cima de tem que castrar os animais e tal. Realmente é um controle populacional, exatamente, de animal de rua, entre outras coisas. Mas você vai lá, você mora num apartamento, seu cachorro não tem contato com outro, ou numa casa que não tem contato com outro, você vai castrar para quê? Não existe necessidade para castração, entendeu? Então, um portão fechado, não tem uma necessidade. Às vezes eu vejo pessoas castrando cachorro macho por castrar. Vai castrar porque ele faz muito xixi. Meu, então tem que comprar um de pelúcia, porque xixi é comum, né? De se fazer. Não é uma situação, eu vejo pessoas, mas diminui? Pode até diminuir, entendeu? Mas não é em 100%. Você vai lá, às vezes você frustra, a pessoa vai lá e fala, vai parar de fazer xixi. Para nada, às vezes continua. Mas quando se fala assim, às vezes a pessoa vê lá, né? A vizinha comer, mas pode dar um tumor na mama, pode de repente dar câncer. Mas não é pelo cio, não, viu? Não é pela... Não é pelo cio que dá isso aí. Então, e outra, castrar também, depois que passou o segundo cio, já não diminui mais nada de tumor de mama, continua do mesmo jeito. A chance que tinha de ter vai continuar a mesma depois do segundo cio. Então, não adianta, tem que tomar cuidado com certo tipo de coisa, e a gente tenta, né? Quando eu digo a gente, eu me incluo nesses, né? Que a gente tenta fazer as coisas do jeitinho brasileiro, né? A gente vai lá e fala assim, vamos ali comprar um remedinho, precisa levar no veterinário, não. E esse remedinho fica caro depois.
Fica caro por quê? Porque a situação fica o dobro do Cita preço. um remédio aí que a pessoa vai ouvir e de repente fala, eu já dei um dia. Não, ó, eu já peguei um caso, até se eu contar para você, o cara tava no bar, escutou outro falando que deu. Antes ele usava CC, né? CC era ml. Eu dei 2 CC dessas medicações de passar, que põe na água e fica branco, que você passa no animal. Escutou o outro falando no bar, 2 CC, acabou com os carrapatos do meu cachorro. O cara foi lá e aplicou debaixo da pele. Ai, meu Deus. Eu estava na faculdade na época, chegou lá um cachorro intoxicado, envenenado, porque o cara tinha aplicado debaixo da pele, porque ele escutou o outro falando uma outra vez no bar que tinha resolvido para carrapato. E o produto é para colocar na água e banhar o animal. Então precisa tomar cuidado. Há algumas remedicações em casa, diclofenaco, paracetamol. Isso aí, entre alguns outros, acaba também tendo vários problemas em casa que às vezes chega até a óbito de animais, viu? Esses dias, não falando da medicação, mas esses dias a gente bateu num assunto aqui do chocolate para cães, né? E durante a semana um ouvinte conversando comigo disse que o cachorro fugiu, estava tendo um aniversário, né? E esse cachorro se esbaldou lá foi lá no lixo e revirou, comeu aqueles bolos, né, com chocolate, aquela coisa toda, e ficou com consciência pesada do que a gente falou aqui. Entendi. Há uma quantidade que realmente a pessoa pode ficar preocupada que o cão ingeriu o tal chocolate? Tem que ver a proporcionalidade disso, né? Cachorro pequeno, a quantidade que ele poderia ingerir que não trouxesse intoxicação. Não é um pedacinho de chocolate, na realidade, mas uma certa quantidade. Que nesse caso, revirou lá o lixo e comeu uma grande quantidade. Geralmente, num bolo está dissolvido esse chocolate junto, né? É diferente de uma barra de chocolate, né? Por isso que eu dei o exemplo do ovo de Páscoa, para você ter mais ou menos uma ideia de quantidade de chocolate, somente chocolate, né? Entendi. Então, depende da quantidade, mas não é assim, comeu, ficou ruim, não. É uma quantidade excessiva e alguns animais, né, pode acontecer, mas tem que preservar a proporcionalidade, né? Um cachorro maior teria que comer mais, um cachorro menor, uma quantidade razoável aí. Vamos para a última pergunta e já vamos para o nosso tema de hoje, gente. Deixa eu fazer essa pergunta que essa pessoa aqui pediu que a gente fizesse, né? E vamos lá, a Grazi, eu gostaria de esclarecer minha dúvida. Eu tenho um cachorro. Sempre cuidei da cadela e sei que a cadela faz xixi sentada. Minha dúvida é, como devo ensinar ele a fazer xixi no jornal? Pelo que eu sei, cachorro abre as pernas e faz no poste. Mas o cachorro criado dentro de casa, como que faz? Tenho medo dele fazer xixi nos móveis ou parede. Dá uma ajuda para ela aí, doutor. Que idade que tem o cachorro? Ela não fala. Precisa saber a idade do animal para ver se... Deve ser filhote, viu, doutor? Ela disse que a cachorrinha dela sempre fazia, deve ser filhote. O que eu indico muitas vezes é se utilizar do jornal ou esses produtos, essas fraldas que tem hoje, que tapete higiênico, que vem com um atrativo para o animal fazer lá, né? Só que se não ensinar, amigo, esquece. O meu mesmo, eu tenho cachorro em casa que é macho que não faz de jeito nenhum. Por quê? Porque na realidade a gente fica o dia inteiro fora. Quem que ensinou? Que jeito que vai ensinar? Então você tem que ter uma persistência, né? Como que ele vai saber que é lá que ele tem que fazer, né? Só pelo cheiro, muitas vezes coloca fica... o jornal, nunca vai fazer aqui. É capaz dele ler o jornal e não fazer. Aprendeu a ler, mas fazer no lugar, não. Então, é complicado, né? Então, assim, persistência, né? Precisa de uma persistência. Eu não fico o dia inteiro em casa e ele tá fazendo fora. É meio complicado. Quando você estiver perto, não adianta também o cachorro fazer fora. Cedo, você chega de tarde e briga com ele. Ele nem sabe por que ele tá brigando. A pessoa vai lá e bate no cachorro. Não. Tem que ser na hora e também não pode pegar. A hora que ele tá. Esfregar lá também não vai adiantar. A hora que ele vier fazendo xixi fora, às vezes a pessoa pega e sai gotejando o xixi até o jornal. Também não. Esperar ele terminar de fazer, pega, põe perto, palavra curta, não. E põe lá no jornal e fala aqui. E esse fato dele saber onde quando ele fizer também, dá alguma coisa de agrado, tipo um petisco, né, um biscroque, esses petiscos que tem bolachinha, essas coisas de cachorro. Então é questão de persistência, sabe? Então, e tem esses produtos que coloca, que dá cheiro, mas nada mais do que cheiro de xixi.
Então, se você pegar o jornal, colocar em cima, numa situação caseira, colocar em cima do lugar e deixar secar esse xixi no jornal e levar no lugar que você quer que ele faça a mesma coisa. Também não adianta você pegar, o cachorro fica na sala, você coloca lá na lavanderia, atrás, escondido atrás do armário. Ele não vai achar esse jornal nunca, entendeu? Tem que ser, às vezes, vários e você ir direcionando isso, né? Às vezes, eu quero que ele faça lá atrás na lavanderia, no corredor do lado esquerdo. Ele nunca foi lá e você coloca o jornal lá. Ele não vai sentir o cheiro lá, né? Até vai, mas ele não vai até lá. Ele vai fazer do lado, no tapete, na cozinha, entendeu? Então, assim, você tem que colocar nos lugares mais próximos para que ali ele saiba que é banheiro, na realidade. E não colocar, tem gente que coloca o jornal, coloca a comida em cima. Tem cachorro que não faz. Em cima do jornal, aproveita o mesmo jornal para colocar ração e água. Ele não vai fazer xixi. Tem cachorro que não faz xixi no mesmo lugar que ele faz cocô, come, bebe, não faz. Então tem que ser um pouco separado. Separado por 10 metros? Não. Uma sala, um num canto, outro no outro. Entendeu? Um em cada lugar. Então essas são algumas dicas aí quanto a essa questão. Tem uma pessoa cliente minha aqui, Thelma. Jardim Morro Azul. Doutor Emerson, você sempre cuidou dos meus cães. Agora comprei um Shih Tzu. Está com 3 meses. Como devo fazer? Deve levar na clínica veterinária Morro Azul e fala com o Dr. Emerson que eu vou estar lá para conversar com você, Thelma. Já tratei de outros. Leva lá para nós conhecer, tirar uma foto, colocar no Facebook, né? Dá um sorrisinho. Dá um sorrisinho, põe um lacinho e você fica chique na foto. E o cachorrinho fica doentinho. Leva lá para nós, Thelma, para nós conhecer. Tá bom? Um abraço, viu, querido? querido? Pra você, viu? Essa aqui eu tenho que perguntar. Vamos lá. Vamos lá, não vai ter jeito. Olga, Jardim Mediterrâneo. Doutor Emerson, tem um filhote de pastor belga, lindo, gente. Eu acho esse cão muito bonito. Está com 7 meses e ele anda arrastando a pata no chão, doutor Emerson. Olha, precisa tomar cuidado com essa questão aqui. Vejo, a gente está tratando de um lá na clínica, na parte da fisioterapia, né? A doutora Líria está tratando dele e acontece muito em pastor alemão. Muitas vezes é problema de coluna, cotovelo, precisa ver qual pata que ele está arrastando. É um animal que está com 7 meses, um período de crescimento. Isso aqui faz necessário uma avaliação melhor, inclusive fisioterápica. É uma hora boa para começar. Para corrigir cedo, para não ter problema futuro. Às vezes deixa agora nesse período, não corrige, chega lá na frente, tem problemas seríssimos. É um cachorro pesado, né? Um pastor belga é um cachorro pesado. Então procura de imediato, dá uma ligadinha, né? A gente dá uma olhada, uma avaliada, vê o que há necessidade de se fazer, porque esse também que a gente está tratando lá é um filhote, é meio complicado, viu? E às vezes deixa esse problema aqui, e lá no futuro você vai ter problema seríssimo, e às vezes é um animal que necessita de um tratamento frequente, ou até estabilização desse problema nesse momento, e depois vive normalmente, né? Se deixa um problema, porque assim, ele começa a mancar de uma pata, ele começa a sobrecarregar as outras, e pode dar problema nas outras, né? Então ele tira uma pata do chão, ou arrasta uma e começa a sobrecarregar a contralateral, ou seja, a outra do outro lado, ou até as traseiras, quando ele joga o peso para trás, ou para frente, se esse caso for nas de trás. Tem muita displasia coxofemoral também que acontece nesses animais, que muitas vezes com a fisioterapia a gente consegue resolver sem cirurgia. Melhorar o quadro, fortalecimento muscular e o animal passa a andar normal, fazer as atividades normais sem necessidade de cirurgia. Em casos avançados não há jeito de se fazer, por isso que tem que correr o quanto antes. Rapidinho para o nosso tema de hoje. O tema hoje é os dentes, né? Muitas vezes as pessoas ouvem a gente falar aqui, a gente nunca aprofundou, mas é interessante a gente aprofundar para que a pessoa entenda. Às vezes a pessoa pergunta, eu já vi perguntando até para o Dr. Emerson, dá câncer em cachorro? Tem pessoas que dá câncer em cachorro, o cachorro precisa limpar os dentes. Pergunta fácil aqui, muitas pessoas às vezes perguntam assim pra gente, doutor. Escovar os dentes de cachorro pode? Pode, mas tem que ser desde cedo. Você não pode pegar um animal com 10 anos de idade e querer fazer escovação. Ele não vai conseguir, né? E outra, existe creme dental correto, né? Não é o de gente. Não é o de gente, não é humano, não. Principalmente por causa do flúor que contém no humano, que acaba tendo problemas estomacais. Aí, tudo que arder na boca do animal, ele não vai deixar. A grande maioria é a base de gosto de carne. E tem uma dedeira, não é uma escova, porque a escova muitas vezes é pontiaguda, você pode bater na gengiva e ele não querer mais. É uma dedeira onde você enfia o dedo nela e esfrega dentro da boca. Isso, se você conseguir fazer, né, desde filhote, isso é excelente. Ele ajuda a evitar, não a não ter. É difícil
difícil não ter tártaro ou não ter esse... É normal formar essa placa? É comum, principalmente se tiver dente descido que não caiu, que é o dente de leite que não caiu, tudo que juntar, às vezes a mastigação do animal, a arcada dentária, ele não tem contato uma com a outra, que nem pessoas que necessitam de aparelho. Tem até estudos agora na odontologia de aparelhos em animais. Aparelho dentário para corrigir, para que evite essa situação. Inclusive, do animal mastigar melhor, porque parte da digestão é feita na boca. Então, o animal mastiga melhor a alimentação, engole menos. É o primeiro processo. É o primeiro processo, é importantíssimo, né? Tanto é que falam pra gente, né? Ó, senta pra comer, come devagar, não sei o quê. Mastiga umas 300 vezes, mastiga 10, né? Mas dá só aquela rolada na boca e engole, né? Vamos que vai. Vamos embora que tá atrasado. Então, se faz necessário aí. Existem outros produtos também que coloca na água e não dá gosto. E o animal acaba ingerindo, fazendo uma asepsia na boca. É como se você usasse um produto, um antisséptico bucal. Só que é na água, então a hora que o animal, se ele vai tomar água, ele toma junto com isso. É uma boa tirada isso aí agora que tem, não faz muito tempo, que tem essas medicações para isso. O que acontece com a tartarectomia? O que é o tártaro na realidade? O tártaro é uma calcificação da bactéria. Né? É normal ter essa bactéria na boca. Aquele é fato. Só que vai... o animal tem uma ferida, deixa ele lamber que sara. Isso aí foi só São Lázaro, né? São Lázaro que lambeu a perna lá e com muita fé ele resolveu. O cachorro lambeu a perna dele. É de rua ainda, a história de São Tá Lázaro. na rua, vai 10 anos, coitadinho, vai, lambe aqui que vai sarar a ferida. Não, pelo contrário, tem muita contaminação, né? Pode. Então ela é uma calcificação de bactéria. Essa calcificação de bactéria, além dela dar cheiro, ela dá um cheiro forte, muitas vezes a pessoa acha, não, é só por causa do cheiro, deixa assim, não tem problema, ele fica para fora de casa. Não é só o problema do cheiro, é como se ele engolisse bactéria diariamente. Ele ficasse lambendo uma pílula de bactéria o dia inteiro, engolindo aquela saliva com bactéria. Ele faz autolimpeza também, né? Ele limpa os órgãos genitais dele, exato. Fica se lambendo e esse cheiro vai passando para fora todo lugar para os órgãos também. Exatamente, qualquer ferimento que tiver, lamber, pode estar passando também. Problemas de estômago, vômitos frequentes muitas vezes, problemas renais por causa disso, que ele está engolindo essas bactérias, endocardiose, problemas cardíacos por causa do problema da boca. Fora, quando o animal tem dente que não mole muitas vezes, ele vai mastigar, o que acontece? Isso dá aquele choque igual quando tem canal para fazer. Então você imagina que situação, que qualidade que esse animal está tendo para comer, entendeu? Aí não come direito. Outras coisas que podem acontecer são fístulas próximas ao olho, vindas da bactéria que infiltrou na raiz do dente e começa a querer sair na parte de cima. Isso, o que acontece? Muitas vezes a pessoa vê lá, ele tem um ferimentinho perto, assim, é um ferimentinho pequeno muitas vezes. Tem um ferimentinho aqui perto do olho, eu passo pomada e ele não melhora. Você vai ver a raiz do dente, que tá, aí você faz necessário, sei lá, e tirar o dente todo para melhorar essa situação. Tem casos até que eu já vi de problemas de ósseos no lugar, fratura de mandíbula, porque a bactéria chegou a comer o osso nessa região, e o animal só lambe. Assim. É uma parte, só fica uma parte da mandíbula. Exatamente, você tira raio-x disso aí, é terrível, e não tem muito o que você fazer, porque o osso ele fica uma diferença óssea na realidade, e geralmente são animais velhos. Então, fazer a limpeza de tártaro, se faz necessário? Sim. Durante o período da vida tem animal que não tem, muitas vezes demora muito para ter, mas se faz necessário, não só pela estética, não é estética, gente. É qualidade de vida e evitar que surjam outros problemas. Amanhã, depois tem um problema renal, você vai ter que mexer nessa boca e o animal não está em condições para se fazer uma cirurgia nesse momento. Então, evita antes para não ter problema depois, entendeu? Você faz uso de antisséptico bucal, entre outros. Tem até um sprayzinho que pode passar, mas eles diminuem na realidade.
ossinho, essas coisas para limpeza de dente, também diminui. Não é uma situação, falar, mas eu uso assim e não adiantou nada. Eles diminuem, mas, ou aumentam o período para você fazer uma tartarectomia, mas se faz necessário uma avaliação bucal, sim, sempre, viu? E pode cair num caso de uma gengivite, também. sair pus, pode fazer aquele volume na boca. Tem uma cachorrinha que a gente está tratando lá que está assim, né? Só que ela é bem tá brava. Bem ela tá com a cara inteira inchada praticamente, né? Já tá melhorando. Aí a gente vai ter que anestesiar ela para ver como que tá a questão da boca. Tem animal que não deixa pôr a mão na boca. Está daquela dor que ela sente. Nossa, você relou nela, ela já sente no corpo inteiro. A cachorra até é mansa, só que a hora que você vai pegar, ela não deixa. E você vê que ela tá até magra, né? Então provavelmente seja problema de dentição. Então vai ter que anestesiar ela e fazer uma avaliação melhor. Então tomar cuidado. Eu já peguei até o cachorro dorme muitas vezes, abre um pouco a boca. Já cheguei a pegar cachorro que tinha problema de dente e tinha bicheira na boca, que é atraído pela mosca, né? A mosca é atraída pelo cheiro e vai lá e deposita os ovos no dente. Tadinho. Então é feio, é bem complicado. Tomar cuidado. Mas está com muita idade. É na velhice que vai acontecer esses problemas também, quando não dá durante o período um pouco mais cedo. Então se faz necessário, principalmente para a qualidade de vida do animal. Principalmente os idosos, né? Em raças pequenas tem mais predisposição? Mais predisposição. Todas as raças pequenas, né? As miniaturas e as pequenas. Pincher. Exatamente. Você vê que a boca de cachorro grande, que nem... Já não é tanto. Não, vê lá, não dá tanto. Porque o dente é maior, mais espaçado, a alimentação não junta tanto. A mesma quantidade de dente, 42, mas são todos pequenininhos. Exatamente, e não junta tanto, né? Tanta... resíduo, e o resíduo que dá muitas vezes o tártaro, né? E a alimentação caseira também, gente. Muitas vezes a alimentação caseira ajuda bastante no processo de tártaro, porque a fermentação é outra dessa alimentação, né? Tá bom? Arrebentamos. Gente, tiver alguma dúvida, pode adicionar o Dr. Emerson Simões ou então a Clínica Morro Azul no Facebook. Está à disposição também para você ligar e tirar qualquer dúvida. O Emerson Simões atende na Clínica Morro Azul. Dr. Emerson Simões, muito obrigado pela participação e até a semana que vem. Um abraço. Programa Henrique Maese.